Alô, como é que vamos hoje? Mais um Boca Aberta e trazendo para variar uma grande convidada, Tânia Mara, nossa colega, nossa egressa, profissional, entrando no mestrado, só foguete, como a gente fala, no foguete não tem ré, né? Ela está só subindo, não é, Cláudio? E agora, Tânia Mara, fora da casa do papai. Fala com o papai. Tânia Mara agora, Alçando voo. alçando voos também, né, Tânia? Inaugurando apartamento novo. É tudo novo agora, né? E nós vamos conversar com a Tânia hoje, né, João, um pouquinho sobre saúde coletiva, sobre trabalhos de prevenção e educação em saúde, que isso que o pessoal de casa, né, com certeza tem muitas dúvidas, e falar um pouquinho sobre odontologia hospitalar, né, que a odontologia hospitalar é uma das especialidades da Tânia, e hoje uma especialidade da odontologia que pouca gente ainda conhece, que existem cirurgiões dentistas dentro de hospital, dentro da UTI, dentro do CTI. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, Tânia. Primeiro, se apresenta, né? Fala quem que é a Tânia e depois a gente começa esse bate-papo legal aí sobre saúde coletiva e odontologia hospitalar. Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, estou muito feliz de voltar ao Univale, né? Sair daqui e voltar para cá, para mim, é algo assim inexplicável. Os bons a gente puxa de volta, minha filha. Então, assim, somente agradecer mesmo também pela oportunidade de trazer também um pouquinho sobre odontologia hospitalar, que é uma área nova, né? Que a gente tem como especialidade a partir de janeiro, se eu não me engano, de 2024, que foi, né, dita como especialidade. Um bebê da odontologia. Um bebê. E aí, a gente teve aí, por exemplo, os habilitados que se tornaram especialistas por conta dessa nova resolução. Eu, por exemplo, iniciei como habilitação e eu peguei, né, terminei como pós no final por conta dessa transição. Eu estava no meio dessa transição no momento de sair de habilitação para especialidade. E eu acho que, assim, é muito importante, as pessoas ainda não têm muito conhecimento sobre, né? Porque a gente ainda tem algumas ideias de que a boca é totalmente fora do corpo e como que tem a ver dentista dentro do hospital. E é um questionamento que eu recebo muito. E também, além da especialização em saúde, em odontologia hospitalar, tem a de saúde da família, né? Que eu também tenho, que eu fiz a residência aqui em Valadares. E eu acho que, assim, eu não escolheria outra área para atuar, porque eu sou apaixonada pelas duas e elas se complementam. É isso que eu ia dizer agora, porque a saúde coletiva também está dentro do hospital, né? E principalmente nesse trabalho lá que é feito com os pacientes. E a gente não, eu brinco muito em falar que não tem como a gente fugir de saúde coletiva. Você pode fazer a harmonização orofacial e você ainda vai estar na saúde coletiva. Porque você não vai combinar nunca um dente que vai estar sem escovação, com placa no rosto todo harmonizado. Verdade, né? No conjunto não finaliza ali. Então, a gente nunca perde a saúde coletiva, ela está em todas as áreas. E dentro da saúde, da odontologia hospitalar, mais gritante ainda, porque a gente precisa que o nosso paciente ele entenda essa importância de escovar os dentes mesmo quando internados. E a gente ainda pega muitas pessoas que não têm o conhecimento de que é necessário isso, né? Então, a gente vem trabalhando, principalmente dentro do hospital, a saúde coletiva, que é a prevenção, que é entender essa importância. E esse trabalho multi, né? Eu falo que um dos nossos desafios na odontologia hospitalar é o mesmo da atenção primária, que é o trabalho multi. O dentista entrou numa área que normalmente a gente não tinha tanta abrangência, e agora a gente demonstra a nossa importância. E a gente faz muita diferença. Né? A odontologia hospitalar faz muita diferença. A gente vê inúmeros casos que os próprios médicos hoje já solicitam porque eles já sabem e entendem essa importância. Os pacientes entendem. Então, a gente consegue trabalhar dentro da UTI, a gente consegue trabalhar nas alas de internação, a gente consegue trabalhar com os pacientes oncológicos, né, que é uma demanda muito grande, porque a gente tem dentro da odontologia, principalmente para trabalhar com laser terapia, né, que esses pacientes eles não conseguem se alimentar. A gente trabalha também com os pacientes paliativos, né, que são, a gente tem as ideias de paliativo ainda, que também são vários pontos que a gente tem para discutir, que é um tema amplo, porque a gente entende que, assim, paliativo a pessoa vai morrer. Não, não é essa a nossa intenção. A gente não pensa nisso. Não é porque é paliativo que a gente deixa de tratar, é ao contrário, agora a gente dá qualidade de vida, isso aí. Então, assim, são pontos que a gente vai trazendo para a realidade e que é muito amplo o que a gente pode fazer e que a gente faz muita diferença. Eu acho que
as duas áreas são gratificantes, eu diria assim. E eu não escolheria, eu acho que eu não me vejo em outra área a não ser essas duas. Então, e assim, eu sair da casa daqui e retornar para casa é muito bom, porque isso eu tiro do que eu aprendi aqui, dos professores que eu tive aqui. E eu tenho muito orgulho de ir onde eu for falar. Eu formei na Univale, e aí eu falo para os meus alunos também, quando a gente está, né, nas aulas, eu falo, eu formei aqui, valorizem o que a gente tem, porque eu fui para outros lugares, né, fui em São Paulo para poder fazer a pós-graduação no Einstein, e lá eu conversava com outros dentistas, e eu via que, gente, a gente é muito bom no que a gente faz. A gente tem uma qualidade aqui muito grande, porque eu estudei com pessoas de outras áreas, e eu não era um peixe fora d'água, ao contrário, às vezes eu sabia até um pouquinho mais. Então, isso também traz para mim um sentimento de gratidão e de orgulho de pertencer, orgulho de voltar, orgulho de continuar um legado que a gente vem trazendo com o tempo, né, comemorando os nossos 50 anos, e que a gente tem esse valor ainda, né, e que eu brinco muito que a odontologia ela tem tanta coisa, faz tanta coisa que as pessoas ainda não entendem, e a gente tem tantos pontos que a gente pode crescer, evoluir, que a gente vem fazendo isso, e a hospitalar até mais agregando aquilo que a gente sempre já fez, né, da importância de escovar o dente, do tempo que o paciente vai demorar lá. Por exemplo, o paciente está internado e ele está com uma dor de dente, e isso dificulta demais a vida dele dentro do hospital. Então, ter um dentista lá dá esse suporte. O paciente, por exemplo, que está com uma infecção em cavidade oral, que não consegue se alimentar, vamos colocar, por exemplo, um paciente oncológico, que a gente tem a mucosite, né, que é dado pela radioterapia de cabeça e pescoço, ou pela quimioterapia, que a gente tem alguns quimioterápicos que são mais tóxicos na cavidade oral, na mucosa. E aí, quando a gente chega e faz um laser, de um dia para o outro, ele já melhora, né? Ele melhora muito. E essas, João, são as principais dúvidas, né, do pessoal que está em casa, principalmente, que é em relação àqueles procedimentos que podem ser realizados, né, pelo cirurgião dentista, principalmente dentro do UTI. Porque muita gente pergunta, posso fazer uma extração? Eu posso fazer uma raspagem? Eu posso fazer algum tratamento ali, não restaurador, mas para fechar uma cavidade? Então, explica um pouquinho para a gente, Tânia, como é que é feito esses procedimentos e quais procedimentos que são permissivos de serem realizados ali dentro daquele ambiente, principalmente da UTI. E eu acho que também é importante assim, para pessoas entenderem que antes de tratar, por exemplo, igual está uma cárie, está um dente estragado que precisa ser extraído ou coisa assim, aquilo é um foco de bactérias. De infecção, que o objetivo principal é tirar esse foco de infecção para o paciente, principalmente, não broncoaspirar. Né? Que aí está, às vezes, comprometendo até uma melhora daquele paciente. É amplo. Dentro da odontologia hospitalar, a gente sempre pratica, na maioria das vezes, a exodontia dos elementos. Mas, Tânia, por quê? A gente trabalha tanto com uma odontologia hoje minimamente invasiva, mas quando eu trago esse ponto de pensar num dente, talvez ali fazer a exodontia, é porque a gente precisa tirar o foco da infecção. E, por exemplo, a endo, quando a gente fazendo, a gente tem alguns pontos importantes, mas a resposta imunológica do meu paciente ela é interessante para poder eu ter um bom sucesso no endo. Será que eu consigo ter esse sucesso num paciente que está imunocomprometido? Então, é um ponto que eu tenho que pensar. Então, na maioria das vezes, a gente pensa assim, é isso que está fazendo o nosso problema? Talvez vamos tirar o foco. Aí a gente faz exodontia. Já fiz muitas exodontias dentro do leito de UTI, né? Em conversa com o médico, o paciente corre o risco de broncoaspirar, né? Porque ele não está consciente, não está orientado. A gente precisa fazer alguma coisa, porque se piscar, aquele dente pode cair, e aí ele pode engolir, e engolir seria o menor dos nossos problemas, né? Talvez ir para o pulmão, e aí a gente talvez pense nessa possibilidade de exodontia daquele dente, que a gente já fez. Outra coisa interessante é que eu já atendi, teve um caso, por exemplo, que eu atendi, que a paciente ela precisava muito de tirar aquele dente, e ela já tinha ido ao dentista tantas vezes, e ela nunca conseguiu tirar aquele dente doía, incomodava, mas ela tinha diabetes. E essa diabetes não deixava ela fazer a exodontia desse dente no consultório. Ela ficou internada com a gente, na UTI. Na oportunidade, eu falei,
médico, olha, é o seguinte, o paciente está assim, esse dente tem essa e essa necessidade, é realmente indicação de exodontia, eu vou tirar. Aproveitar o ambiente Aproveitar que ela está ali, ali, isso, e que a alimentação dela é controlada pela equipe multi que a gente tem, que é o nutricionista, né, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, tá todo mundo junto ali e vamos tirar. Tiramos, o paciente melhorou bastante, depois daquilo ela teve alta e ela saiu me amando. Porque um simples fato de tirar aquilo que ela passou anos e ela não conseguia controlar. E tirou naquele momento. Né? E tirou naquele momento, que talvez era um momento que ela não esperava. Poxa, eu estou na UTI, eu vou tirar um dente? Coisa que eu sempre quis fazer e agora eu não estava conseguindo. E ela sentia dor nesse elemento. Então, essa também era a minha justificativa para a gente pensar nessa exodontia. Então, a gente faz exodontia, a gente pode fazer, por exemplo, o paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele não pode ir para fazer o procedimento cirúrgico com nada de comprometimento de saúde bucal. Porque a gente tem hoje aí na literatura, por exemplo, a endocardite bacteriana. Então, a gente precisa fazer essa prevenção. A odontologia hospitalar, ela não é também só voltada dentro do hospital. Ela também aprende a lidar com esse paciente que está complexo, com essa problemática sistêmica mesmo que ele está tendo. Então, ele vai no consultório, ele toma milhares de remédios. A gente já entende a medicação que ele está tomando para a gente poder pensar, será que convém intervir agora? É o momento? Melhor intervir neste momento mesmo? Vamos fazer, então, uma adequação do meio? Então, a gente também faz. A gente também tem o home care, que é os pacientes que a gente vai até eles, na casa deles, para fazer o atendimento. Até o paciente oncológico que vai entrar em tratamento de rádio ou de químio e que precisa fazer o tratamento dentário primeiro, né? Precisa fazer isso primeiro. A gente tem, assim, alguns casos que a gente entra no seguinte ponto. A urgência do paciente é o tratamento oncológico. Isso é fato. Aí a gente vai fazer o quê? O médico falou para mim, Tânia, tem tempo de fazer o tratamento, então a gente vai iniciar. Tânia, não tem tempo de fazer o tratamento, então vamos iniciar a químio. E a gente tem dentro dos ciclos da quimioterapia... O período de intervenção. O período de intervenção. Que é como o paciente está começando a melhorar, porque a quimio ele deixa o paciente imunodeprimido. E igual eu falei para você, a gente precisa da resposta imunológica dele no tratamento. Então, quando ele começa a melhorar, a gente consegue intervir. Então, a gente também vai pensar o melhor momento de fazer essa intervenção, de acordo com o tratamento, conversando com a equipe médica, explicando qual é a nossa intenção. E hoje a gente vem tendo uma abertura muito grande, né? Hoje eu trabalho em 2 hospitais, e nos hospitais onde eu estou atuando, é aberto. A gente tem um diálogo muito bacana, eles solicitam avaliação, a gente vai, a gente discute com a equipe multi também, que a gente trabalha, e aí todo mundo entra num consenso do que é melhor para aquele paciente naquele momento. Todos os hospitais aqui de Valadares estão tendo já esse atendimento ou não? Só nos que você trabalha? Eu sei que tem na Unimed, no Hospital Bom Samaritano e no Hospital Municipal. Nos 3 eu sei desses 3, certeza. Ô, Tânia, é muito interessante quando a gente fala, a gente conversa, quando a gente fala de odontologia, porque não só na odontologia hospitalar. Hoje, a odontologia ela tem que ser trabalhada de forma multiprofissional, multidisciplinar. Né? A gente precisa desse trabalho em conjunto entre os próprios cirurgiões dentistas e também cirurgiões dentistas com outros profissionais. Mas o papel da família também é muito importante, né? E aí, principalmente nesse trabalho preventivo, nesse trabalho pós uma internação, a família tem um papel muito importante, né? E a gente, é por isso que eu falo, a gente não foge da saúde coletiva nunca, né? A gente vai e volta à saúde coletiva. A gente tem, inclusive, hoje, uma questão com a saúde coletiva em relação a fazer isso com a família. É a família que vai sair dali e vai dar continuidade no tratamento daquele paciente. É importante que ela entenda a importância dela nesse processo todo. Que ela entenda que ali a enfermagem vai estar, mas em casa vai ser ela. Então, a gente tem que explicar, mostrar como se faz, ter esse tempo de tirar dúvida, porque hoje a gente já tem, por exemplo, pasta de dente específica para quem está fazendo um tratamento oncológico, para evitar que o paciente tenha perda do paladar. Não que ele não vai ter, depende muito do quimioterápico. Mas pode minimizar. Mas pode minimizar, isso aí. Então, assim, a gente já tem uma pasta de dente específica, a gente vai indicar uma escova de dente específica, porque por mais que a gente já sabe que a bacteremia é muito, né, que vai haver uma bacteremia, mas que ela é pouco significativa naquele momento, a gente também vai explicar isso para o paciente, essa importância para ele compreender como ele vai escovar, que não é com força que se escova, que é o jeito que a gente escova. E a gente também tem que ter
o carinho e o cuidado de falar. Porque a gente tem que pensar que esse paciente ele está passando por um processo de adoecimento. E não é só ele que está ficando doente, é a família inteira que está ficando doente junto com ele. Porque todo mundo sente o que ele está sentindo. Não da proporção que ele sente, claro, mas todo mundo também sente mexe porque com todo ele mundo, mexe com não todo tem jeito, mundo. Então, a gente também tem que ter essa cautela em conversar, em explicar, em perguntar de novo, ter uma comunicação assertiva, de fato entender o que eu estou falando, tem dúvida, a gente vai falando assim com Perfeito. eles. E para quem é cirurgião dentista, né, Tânia, vale a gente fazer aqui um adendozinho, que hoje a Univale tem a especialização também em odontologia hospitalar, no qual a Tânia também leciona, né? Então fala um pouquinho, Tânia, sobre essa especialização, para quem quiser procurar, né? Hoje a gente tem a especialização em odontologia hospitalar na Univale. É um curso que está abrangendo todos os cirurgiões dentistas. A gente tem que lembrar que, Tânia, mas eu não quero trabalhar no hospital. Não é a intenção de trabalhar em hospital. A gente tem que também tirar isso da cabeça. Não é porque é odontologia hospitalar que eu só vou trabalhar dentro do hospital. Eu tenho home care com laser terapia, que hoje tem uma demanda muito grande. A gente já vem observando os efeitos da laser terapia. E o laser hoje é algo bem legal, né, Tânia? Muito. A gente utiliza para tudo, né? A resposta é rápida, sensacional. sensacional. E aí tem isso. Vai atender o paciente dentro do consultório. Poxa, o paciente chega lá, ele é um todo, então ele vai chegar com várias medicações. Ele vai ter diabetes, ele vai ter hipertensão, ele já teve um infarto, ele teve um AVC. Você sabe como lidar com essas complicações sistêmicas do paciente? Intercorrências que acontecem. Isso aí, essas intercorrências, sabe quando indicar uma medicação, quando falar que a gente vai poder conversar para poder avaliar qual é o melhor momento de intervenção, isso tudo também está dentro do curso da odontologia hospitalar. Então, a gente abrange muitos pontos. Então, fica a dica, né, para você, cirurgião dentista, Univale, com especialização em odontologia hospitalar. Informação não quer demais, né? Nunca. Exatamente. E, Tânia, nosso tempo não é muito grande, mas eu gostaria de tocar num assunto aqui também, né, que a gente conversou com o João, que o nosso curso de odontologia também tem a PONC, né, que é o projeto Odontologia na Comunidade, onde a gente leva a saúde coletiva, a prevenção, a educação em saúde para fora dos nossos muros. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque aí, gente, eu vou falar mais uma coisa, a Tânia também está na PONC, né? A Tânia também é professora desse projeto lindo, que a gente iniciou esse projeto já há 8 anos, né? Eu, inclusive, fui um dos precursores desse projeto. Hoje, em função de altas demandas, eu não consigo estar ali todos os dias. Mas fala um pouquinho para a comunidade, Tânia, sobre esse projeto. A gente pode deixar até um contato aqui, né, da coordenação do curso de odontologia para a creche, para a escola, para a igreja, que queira fazer, né, um trabalho de prevenção. Como é que acha a gente? Como é que a gente pode estar fazendo? Falar um pouquinho desse projeto. A PONC é o projeto Odontologia na Comunidade. E a gente tem os alunos que participam com a gente, tem eu e a professora Gleice hoje atuando junto, e a gente leva informação, né? Então, a gente leva informação para quem não tem informação e para quem tem a gente reforça, né? É um projeto que a gente consegue alcançar uma grande comunidade e que a gente leva a importância do que o básico faz, porque o básico do escovar o dente muda a vida das pessoas, porque a gente minimiza cariologia, a gente minimiza a doença periodontal, então a gente vai levando informação para quem não tem essa informação, porque a gente sabe hoje que a informação nem todos têm acesso, e essa é a importância e é esse o nosso maior objetivo, levar essa informação para as pessoas. E a PONC tem um projeto maravilhoso, os meninos são super engajados, a gente consegue trabalhar com eles essa importância de levar a importância da odontologia para a comunidade, a nossa diferença na atuação da população, a gente consegue tirar, às vezes, até o medo um pouquinho do dentista. A gente teve um caso bem parecido recentemente de uma criancinha que, quando falou dentista, ela quase gritou. Aí eu fui explicar para ela, não, a tia não vai machucar. E aí é nessas brincadeiras que a gente consegue levar informação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas tenham essa prevenção e essa promoção de saúde com acesso para todos. E como o Cláudio falou, também nos ambientes mais diversos, né? Mais possíveis. diversos. E você que quer a PONC lá no seu local, manda lá um e-mailzinho para a gente, para odontologia@univale.br, que a gente tenta agendar, a gente tenta organizar a visita lá no ambiente, né? Estamos acabando, João, mais um Boca Aberta, né? Nosso tempinho é muito curto, Tânia, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar, né? A gente tenta trazer o máximo de informação aqui assim, mas...
Então, a gente quer agradecer a sua presença, Tânia. Acho que foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu aí trazer muitas dúvidas bacanas, né, para o pessoal de casa, sobre odontologia hospitalar, um pouquinho sobre saúde coletiva. E fica o nosso agradecimento e o convite para você voltar aqui outras vezes. Eu que agradeço. Pois é, aí você viu que a gente trazendo novidades de informações, às vezes de coisas que você nem sabia que existiam, né? Você saber desse cuidado extra que há dentro do hospital, do meu UTI, a importância do profissional que está lá, né? Saber que em Valadares a gente tem acesso a isso nos hospitais daqui assim. Então, a função do Boca Aberta é sempre essa, a gente abrir a boca para trazer muita informação, muito conhecimento e continue ligado com a gente, que a gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês. Até a próxima.